Você costuma brigar no trânsito ou tem o costume de gritar todas as vezes que algo te chateia ou mesmo chora descontroladamente, sem motivo, em qualquer situação? Se você respondeu sim para ao menos uma dessas perguntas, significa que você sofre de falta de controle emocional. Mas fique tranquilo, porque aqui nesse vídeo hoje você vai receber 4 dicas infalíveis para que você consiga manter o controle emocional em qualquer situação. Vamos lá? Controle emocional é algo fundamental, essencial para a vida de todo ser humano. Sem esse controle, a gente não consegue socializar direito, a gente não consegue viver direito com outras pessoas. Infelizmente, muitas pessoas têm essa dificuldade por terem aí um temperamento um pouco mais sanguíneo ou melancólico e acabam sendo pessoas mais ásperas em momentos inadequados, pessoas que se colocam da forma inadequada ou mesmo que em alguns momentos se calam, mas se calam de forma agressiva. Isso é muito perigoso, é prejudicial não só para quem está ao redor, mas para a própria pessoa, porque no fundo, essa pessoa que não tem o controle emocional acaba sofrendo com tudo isso. Essas dicas sendo realmente colocadas em práticas conseguem sanar e amenizar pelo menos 90% dessa falta de controle emocional. É importante seguir, fazer exatamente aqui como eu vou descrever, eu não vou falar só a dica em si, mas eu vou trazer exemplos de como utilizar elas no dia a dia para que você consiga aí ter um equilíbrio emocional melhor para viver melhor com as outras pessoas, tá bem? A dica número 1 é: não dê ênfase ao problema. Sabe o que acontece com a pessoa que não tem ali o controle emocional? Ela fica desnorteada quando ela passa por situações em que ela não tem o controle. Isso acontece muito mesmo com pessoas que sofrem com ansiedade, por exemplo. Porque o ansioso, ele imagina o futuro aí de forma negativa, coisas ruins, catastróficas acontecendo. Então, quando a pessoa soma aí, né, a ansiedade com esse despreparo aí, com essa falta de controle emocional e surge uma circunstância difícil, uma circunstância que precisa de um pouco mais de manejo, o que essa pessoa faz? Ela foca no problema, ela olha o problema e ela só enxerga ele. E isso é um ponto muito importante. A pessoa que tem essa falta de controle, ela precisa olhar para o contrário. O que é o contrário? Olhar para a solução. Então, quando eu estou no trânsito, por exemplo, que foi a primeira pergunta que eu fiz, e eu passo por alguma circunstância aí delicada no trânsito, o que eu preciso pensar? Como eu posso solucionar isso? Toda vez que você enfrentar situações em que te desafiem, em que saiam aí da sua rotina, das coisas que você já esperava, pense, como eu posso solucionar isso? Quando você coloca essa pergunta, o seu cérebro é obrigado a pensar em soluções. E sendo obrigado a pensar nessas soluções, o que nosso cérebro faz? Ele se tranquiliza um pouco mais. A gente fica um pouco mais tranquilo, por quê? Porque a gente simplesmente não fica olhando só o problema, porque o problema desespera. O que a gente acaba fazendo quando a gente olha só para o problema? A gente fica desesperado sem ver formas de resolver. E quando você fica pensando, como eu posso solucionar isso? O seu cérebro para e realmente começa a registrar formas, a partir da sua experiência, da sua história de vida, como você pode solucionar aquele problema. E isso faz com que você relaxe um pouco mais, porque o cérebro sabe que está entrando ali num processo para resolver. E saber que você pode resolver já te auxilia. A chave aqui é você conseguir olhar para as soluções, para as possíveis soluções em todas as áreas da sua vida. Na sua relação amorosa, quando você passa por algum conflito ali com seu cônjuge, você pode pensar dessa forma: eu preciso de R$1.000 para poder pagar tais boletos. Ao invés de ficar, eu preciso de R$1.000, de braços cruzados, você precisa aguçar o seu cérebro. Eu tenho tal habilidade. Como que eu posso utilizar para conseguir alcançar esses R$1.000? Isso vai fazer com que o seu cérebro faça o trabalho por você. Então, não deixe o seu cérebro preguiçoso. Ele precisa trabalhar por você. E isso vai favorecer muito para que você consiga aí manter o controle emocional. A segunda dica, se você puder anotar, para você fazer ela com muito capricho, vai te ajudar muito a manter aí o controle emocional. E ela é a seguinte: confronte os seus pensamentos. Jo, o que é isso? Confrontar os pensamentos nada mais é do que você ver ali a realidade daquele problema, daquela situação que é desconfortável, que é desfavorável, e você confrontar a situação, confrontar os seus pensamentos, porque como eu já expliquei aqui, e se eu não expliquei, eu vou explicar agora, se você não assistiu em outros vídeos, o nosso primeiro ponto parte aí
dos nossos pensamentos. Primeiro vem os pensamentos, depois a gente sente as emoções e aí a gente age. Para a gente não agir com esse impulso total, o que a gente precisa fazer? A gente precisa controlar lá na frente, lá no começo, confrontar os pensamentos que são assim, qual é a evidência que isso é verdade? Vou dar um exemplo prático para você entender. Como eu te disse, essas dicas de hoje vão ser práticas, com exemplos para você realmente colocar em prática e conseguir controlar o seu emocional. Então vamos lá. Você vai pensar assim, eu fiquei pensando que eu não consigo dirigir. E aí eu vou pegar e vou confrontar. Qual a evidência disso? Eu já pego no carro. Eu já bati o carro alguma vez? Já bati e tal. Tá, mas eu fui imprudente? Como eu reagi a um acidente, por exemplo? Você vai olhar todo o contorno da situação e confrontar mesmo. Por que eu tô pensando isso? Por que eu tô pensando que eu não sou capaz de dirigir, sendo que eu estou aprendendo? Sendo que eu quero melhorar, sendo que, entende? Você vai olhar para a situação e você vai modificá-la, você vai ver com outro olhar, você vai ver que, na verdade, aquele pensamento é um pensamento de ataque que você recebe, que é um pensamento que a gente chama de pensamento automático. Esse pensamento automático vem por conta das crenças que a gente tem aí desde criança, e aí você vai confrontar esse pensamento. Por que eu tô pensando isso, gente? Eu tô pensando isso sendo que eu tô pegando, sei lá, fazendo treinamento para habilitados, eu tô procurando me aperfeiçoar, então não, eu vou ser, sim, uma boa motorista. Entendeu? Então é isso que você vai fazer. Então anote, confronte os seus pensamentos. Então aí o que você vai fazer? Vai anotar aí no papel como confrontar. E você vai colocar os principais pensamentos que te prejudicam. Porque qual é o problema da situação? É o que a gente pensa através dela. Tô no trânsito e vou repetir essa questão do trânsito porque já tô aqui na linha do raciocínio. Tô no trânsito e passei por alguma circunstância ali, levei uma fechada e tal. O que vem no meu pensamento? O que as pessoas estão olhando, o que elas estão pensando de mim. E isso vem lá de coisas lá atrás suas. Então, o que você vai fazer? Por que eu tô pensando isso? O que eu tô pensando, como que o outro vai pensar, sendo que eu tô aqui tentando o máximo ter prudência, sendo que eu tô fazendo a minha parte. E daí, o seu cérebro ele vai associar, não, realmente, não faz sentido esse ataque, esse pensamento automático. Então, o que o seu cérebro começa a processar? Processar a sua realidade, ao invés de focar no passado, porque o nosso cérebro, ele registra tudo que a gente vivencia. E aí, tudo vai ficando no piloto automático, gente. É isso o que acontece na prática. E ficando no piloto automático, ele pega respostas que a gente já teve lá atrás e personaliza ali para cada situação que a gente vivencia. Então fica tudo meio que parecido. Quando você força o seu cérebro a realmente ver se aquilo é verdade, aí ele passa a mudar, a alterar esse processamento. Então isso é fundamental para ter o controle emocional, é confrontar esses pensamentos, porque esses pensamentos costumam ser de medo, de frustração, de angústia, pensamentos de que a gente acaba sendo incapaz ou desmerecedor, e tudo isso atrapalha muito. Então confronte os seus pensamentos. A terceira dica é: não crie expectativas exageradas. Um dos maiores problemas que as pessoas que não controlam aí o seu estado emocional têm é exatamente a expectativa exagerada sobre as coisas. Eu tenho a expectativa de que eu encontrei uma amiga que eu já conhecia há muito tempo, mas faz tempo que a gente não se vê. Eu acho que a gente vai conversar, se abraçar, aquela coisa toda, e às vezes a pessoa passa, oi, tchau, e vai embora. E o que acontece comigo? Eu fico frustrada. Por quê? Porque eu criei a expectativa exagerada. Quando eu crio essa frustração, o que eu costumo ser quando eu continuo seguindo em frente? No caso dessa situação que eu coloquei aqui agora, eu costumo ser mais áspera com a próxima pessoa que eu ver. Ou quando eu ver essa pessoa novamente, eu vou ser um pouco mais grossa, ou seja, eu não vou ter um controle emocional. Em relação a isso, também tem situações que são específicas e momentâneas, que atrapalham muito quando a gente cria uma expectativa alta. Se eu vou numa sorveteria e eu falo, vou comprar aquele sorvete porque é um sorvete gostoso, que eu gosto desse sabor. E aí sorvete não era aquilo tudo, era de outra marca, não é uma que você costumava experimentar, você vai ficar com raiva, você pode ser grosso, estúpido, ignorante com as pessoas que estão ali atendendo, e daí por diante. Você vê que são coisas mínimas, mas essas coisas mínimas fazem muita diferença. Essa questão da expectativa, a gente precisa só pensar no ponto de realidade. O menos é mais nesse quesito. Por quê? Pensar que pode dar certo te mostra que eu já tenho um não. Isso é importante, a gente pensar, eu já tenho o não. O não é o quê? Não se realizou, não se concretizou até agora. Então, se acontecer, ótimo, perfeito.
Se não acontecer, tá tudo bem, porque já não tenho, entendeu? Então é nisso que você vai precisar focar aí no seu dia a dia. Ah, eu não consegui fazer tal coisa. Não, mas eu já não tinha feito. Isso não aconteceu na minha vida até agora. Então eu tenho que pensar no que, é uma coisa que eu quero muito, vou conquistar. Mas sempre com o pé no chão. Então não crie expectativas exageradas. A gente acaba criando e quando a gente faz isso, a gente atrapalha muito a nossa vida, o nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Isso é onde mais acaba, né, influenciando e afetando mesmo. A gente às vezes quer muito, sei lá, do cônjuge, né, do namorado, da namorada e tal, e a pessoa, ela não tem aquilo pra dar, porque às vezes eu não dou também. E eu quero, mas essa expectativa é de quem? É minha. Então, você vai precisar alinhar aí as suas expectativas, tá bem? Antes de partir para a última dica, eu quero te pedir, se você gostou desse vídeo até agora, curta ele. Além disso, se inscreve aqui no canal para continuar recebendo conteúdos assim, que são muito importantes aí pra gente conseguir administrar o nosso emocional no dia a dia. Não deixa também de compartilhar com todo mundo, né? É bom que todo mundo saiba, aprenda aí a controlar o próprio emocional. Vamos lá para a quarta dica? A quarta e última dica, provavelmente você já ouviu falar, mas você não sabe. Eu tenho certeza que você não sabe o porquê que ela é tão eficaz. E eu trouxe aqui para você para te explicar aí por que é eficaz. Ela é a seguinte: conte até 10. Respire fundo e conte até 10. Por que isso, Jô? Eu vou te explicar aqui como funciona cientificamente no seu cérebro. O que acontece? Quando a gente consegue parar e respirar fundo, contar ali alguns segundos, o nosso cérebro entende que aquela situação que é perigosa, que é arriscada, não é tão perigosa assim. A gente consegue oxigenar o cérebro quando a gente respira mais devagar, mais lentamente, e a gente faz o caminho contrário. Até agora eu te dei dicas em que você trabalha o seu interno e o seu interno traz para fora aí um outro resultado. Só que nessa dica não, é o contrário. Você vai trabalhar o seu comportamento, o seu físico. Você vai parar, vai respirar fundo aí, contando até 10, bem devagar, e aí depois você vai processar e vai responder o que você tiver que fazer, o que tiver que responder, como vai ser aí a sua resposta. Por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso simplesmente por um detalhe. Quantas vezes você já passou por circunstâncias na sua vida em que a resposta era para ter sido uma e você respondeu outra? Quantas vezes você falou que ia lá com a pessoa fazer tal coisa, só que no fundo você não queria? Se você tivesse parado um pouco, respirado fundo, você teria conseguido. Para poder não ficar tão evidente, eu tô respirando aqui, pensando, sabe o que você pode fazer? Você pode falar para a pessoa: você me dá 1 minuto? As pessoas costumam esperar um pouquinho. Se você falar, você me dá 10 minutos, a pessoa vai falar: não, é muito tempo, eu não vou esperar não, vou embora. Mas se você falar para a pessoa: você me dá 1 minuto, a pessoa vai te dar 1 minuto. E ali você vai respirar fundo, nisso o seu cérebro vai fazer esse raciocínio melhor e você vai conseguir administrar se a situação, essa resposta sua, ela é melhor para você ou não. E nisso, o seu controle emocional vai ser mais eficaz. Olha só que interessante. E por falar em controle emocional, controlar o estado emocional é muito importante em todas as etapas da vida. E eu falo muito de controle emocional, de entender como as emoções funcionam para mulheres que estão esperando bebês e para mãezinhas. Eu tenho aqui abaixo um e-book preparado especialmente para essas mulheres. Se você é essa pessoa e tem interesse em conhecer o material, é só clicar aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado para poder você conhecer melhor esse trabalho. Gente, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado e até logo mais.